Boa noite, aqui eu vou mostrar o projeto de jogo da Velo, instruído pelo professor Will. Jogo aqui já tem o projeto aberto para mostrar a execução dele. Aqui embaixo no rodapé já está escrito meu nome, sendo o desenvolvedor. E aqui tem o jogo em si que vai começar ele. Daí começa, daí aqui na parte de cima ele mostra de quem é a vez. E aqui vai começando jogando, até que tem um vencedor. E o vencedor aqui embaixo mostra quem ganhou. No caso dessa vez foi o X, podendo ser também tanto bolinha como e se dando o empate. E aqui tem o código em si, né? Aqui já inicia pelas bibliotecas, aqui são as variáveis, todas as variáveis que eu usei. E logo aqui já inicia o desenho texto, né? Um comando que foi para poder desenhar a escrita, né? Um string dentro do PGL. Eu criei dois, né? Um com desenho texto e outro texto tela, com fontes diferentes. Cada uma eu passo ter uma finalidade. E aqui tem outra função que eu criei, que é a função para uma função para facilitar a escrita, para não ficar precisando repetir esse comando toda hora, que é comando comum entre todos, para poder fazer string. E embaixo já tem uma função de desenho, que ele vai desenhar tanto o jogo da velha, né, a coisa dele, e como também explicar de quem vai ser a vez, né, logo no começo, e também escrever meu nome do rodapé. E aqui tá utilizando a função do vencedor, que foi feito aqui em cima. Daí descendo mais, tem uma função de jogada. Por cada jogada que eu vou fazer vai estar dentro dessa função, onde eu verifico aqui para ver de quem que é a vez. Eu marco do jeito que for. Na parte de baixo eu verifico também para poder apagar, e assim eu consigo trocar sem que uma palavra se subscreve sobre a outra. Daí fica melhor, mais comportado desse jeito. Aqui mais para baixo eu mostro a parte em si para mim alocar. Em vez de eu desenhar, eu tô colocando, usando string dentro do jogo da velha. Daí eu passo a posição entre posição de x e de y para poder desenhar ele na posição correta, por exemplo. Dela, por exemplo, aqui esse desenho em si, daí não importa onde eu marco, assim vir, eu jogo no meio, essa posição que eu coloquei sendo x e y. Desenho mais tem o final do jogo. Esse aqui eu tentei fazer, mas era no final de tudo mesmo, para o usuário para decidir se ele vai querer continuar ou finalizar o jogo. Mas acabou não dando certo, então eu acabei tirando. E daí tem essa função, a única função que tem, eu finalizo no momento, é esse daqui, que chama, que vê se teve um vencedor ou não. Depois ele vê se o vencedor vai ser bolinha, ou se vai ser o X, que aqui na parte de baixo, e ele já fala no finalzinho, aquela parte de baixo lá. E também aqui vê se foi empate. Aqui é quando teve um vencedor, aqui é quando tem empate. Daí mais para baixo tem a explicação correta. Aqui é a continuação. Essa parte aqui é a continuação daquela caixinha de continuar ou de finalizar o jogo. E aqui embaixo, que é a maior função que tem, que é de gerenciar o mouse, que eu já chamo tanto o botão de estado, o X e o Y. Daí aqui começa entrando, onde quando eu clico, né, em uma posição, eu verifico de quem que é a vez. Aqui no caso é a vez do X, eu acho. Daí ele vê se é... Ele vê a posição que eu cliquei nele, a posição de X com a posição de Y. Daí para saber qual que é o lugar do quadrado, para não ser o lugar errado. E aí, aqui embaixo eu vejo que eu verifico se já teve o número escrito ou não, uma coisa escrita lá ou não. Depois eu vejo se já teve um vencedor ou não. E no final aqui eu verifico se eu não permito que essa função aqui, essa parte do if, seja clicada depois. Caso já tenha sido, né, pelo mesmo número, para não ocorrer erros. Daí eu passo a posição de x e a posição de y, que vai ser usada dentro da jogada para poder desenhar. Daí eu transformo, eu crio uma matriz, né, de 3x3, que essa vai ser a matriz que vai verificar quem vai ser o vencedor, ou se vai ter um empate no caso.
E aqui no final esse vetor aqui para verificar se já foi ocupado uma posição ou não. E esse aqui é para poder alterar de quem que é a vez. Esse aí é tudo, o resto é tudo para fazendo por quadrante por quadrante. E aqui quando finaliza o último quadrante, daí vem para cá, onde eu estou verificando quem foi o vencedor. Eu verifico a posição por posição lá, quem que foi, se teve igual, algum número igual. Se todos os números, as três posições são igual, daí eu chamo a função finaliza lá, para falar quem foi o vencedor. Eu coloco essa função aqui de acabar, que é usado mais para baixo, e eu falo que aqui o GG igual a 1 é quando tem um vencedor. Daqui eu verifico se a posição da matriz vai ser igual a 1. Se for, quem ganhou foi o X, eu marco o vencedor 1. Se não, quem ganhou foi o bolinha, eu marco o vencedor igual a 2. Esse aqui é só a continuação do programa. E aqui tem o do empate. E que se não for nenhum desses, eu verifico. Se a primeira posição for marcada com 0 com 1, com bolinha com X, vendo todas as suposições, que vai dar só vai dar empate se todas as posições, se todos os quadrantes foi marcado. Ele verifica tudo em sequência. E no final ele verifica se teve um vencedor ou não. Se não teve, ele marca que foi G2. E G2. Então, isso significa que foi um empate. Ele finaliza aqui embaixo e marca acabar igual a 1. E aqui a continuação do programa que ia ter, de finalizar ou continuar o programa. Esse aí, acho que o último foi a função de... Essa aqui é a função de alterar tamanho, que ela é responsável, acho que o tamanho, a posição continua a mesma. Ele não vai ser alterado essa posição aqui. Aí o programa continua do mesmo jeito. Nesse caso agora o vencedor foi bolinha, né? Ele verifica, só posiciona ele mesmo para não ter muita alteração, mas ainda não é perfeito. E tem aqui a função inicia. Essa aqui também foi uma tentativa de reiniciar o projeto, mas acabou que não deu, então eu acabei deixando. E mais para baixo e por último a função main, onde eu coloquei tudo. Coloquei o tamanho da janela, o nome de que vai ser, e abri a função inicializa, o display no negócio de desenho para poder desenhar, e o tamanho da janela. E essa função por último é gerenciar um mouse, vai ver quando eu cliquei ou não. E basicamente esse é o projeto. E tem possivelmente tudo que o Will pediu, menos a parte do se o jogo quer finalizar ou se ele quer ser reiniciado.